Yoshá, my friend! O Diego na escuta para mais um episódio de Namekusei TV, o canal onde você vai encontrar indicações, rankings e análise no mundo dos animes. E hoje vamos trazer nosso primeiro vídeo de análise deste canal e acho que a dica está bem clara de qual anime vamos analisar. Hoje vamos falar de Dandadan. E eu vou tirar essa máscara porque senão vai ficar muito abafada a minha voz. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Vamos falar de Dandadan com a seguinte questão. A seguinte pergunta, né? Para ser mais exato. Por que amamos tanto o Dandadan? Vamos analisar o primeiro episódio por inteiro. Ou seja, eu não vou me aprofundar tanto na obra. Por duas razões, pessoal, que eu não vou fazer isso. A primeira razão, para você amar alguma coisa, você precisa sentir paixão por ela. E normalmente o primeiro episódio é onde desperta aquela paixão para você querer assistir a uma obra. E segunda coisa, apesar que vai ter sim alguns spoilers, mas esses spoilers não vão estragar a sua experiência ao assistir o anime. Acredito eu. Sabe? Completamente. Cara, o Keino não é muito engraçado, cara, sinceramente, tá ligado? Então, esse vídeo é dedicado para aqueles que já assistiram e para aqueles que pretendem assistir a obra. Então, pode ficar aí que vai ter certeza que você vai querer assistir. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Me ajuda, eu não consigo mais segurar! Ih, já era, Momo, ele vai se cagar tudo. E vamos começar falando, obviamente, da abertura de Dandadan, que já é uma abertura um tanto quanto diferente. Dandadan que traz aquela música meio acelerada, com aquela famosa música chiclete que fica na cabeça e com um rap acelerado e com aquela vibe caótica com as cenas trocadas e trazendo alienígenas e assombrações. Onde que, com certeza, se eu não me engano, nenhum anime trouxe esses tipos de assuntos misturados. Sempre foi um assunto separado do outro. Então aí já desperta a sua curiosidade. E dito e feito, a obra começa já com um caos, que é onde apresenta a nossa querida protagonista Momoyase, tá discutindo com seu suposto namorado, ex-namorado no caso. E no meio dessa discussão, ela simplesmente vira com uma voadora na cara do sujeito. Então o primeiro episódio já começa no meio do caos, você fala assim, puta que pariu, né? Mas beleza. E aí mais pra frente você acha que aquela Momoyase vai ser aquela protagonista normal, podemos dizer assim? Ou clichê do mundo dos animes, não sei. Aquela protagonista que é aquela estudante de escola que é meio popular, meio popularzinha, não é aquela garota mais popular, mas é conhecida, tem suas amigas ali e tudo mais, e só quer um namorado que seja parecido com Ken Takakura. Pra quem não conhece Ken Takakura é um ator muito famoso no Japão, então a menina já tá exigindo lá pra cima, né? Aí quando você vê a primeira vez, você já pensa assim, vai ser meio saco esse tipo de abordagem. Mas aí que você se engana, meu garoto. Porque quando a Momoyase tá caminhando no meio do corredor da escola, ela se depara com o nosso querido protagonista de óculosinho, está sofrendo bullying dos seus colegas de classe, tacando papel, zoando, esse tipo de coisa assim, né? E o que a Momoyase faz? Simplesmente entra na frente do pessoal e o pessoal para de zoar com a cara dele. E o nosso querido protagonista olha aquilo sem entender nada, e ela simplesmente olha o livro dele que ele tá lendo, que é sobre ufologia, e ela vira pra ele e fala assim, assunto legal, né? E sai fora, simplesmente sai fora e ignora. Aí o que acontece? O nosso protagonista corre atrás dela no desespero, que você fala assim, mais um clichê daqueles animes, o cara se apaixonou pela atitude da menina, né? Que nada. Ele queria conversar com ela sobre ufologia. E disse pra ela que ela gostava de ufologia. Por isso que ele abordou ele, pra você ver como que o cara é totalmente introvertido. Então temos duas vertentes aí. Um protagonista totalmente introvertido na dele, quieto, e uma protagonista extrovertida. Então já tem dois opostos aí. E gera uma discussão muito engraçada, porque depois é nos revelado que a nossa protagonista Momoyase acredita em assombrações. E o nosso protagonista ri da cara dela, né? Como se ele também acreditasse em ufologia. É engraçado que acredita em assombrações. Mas ok, né? Então, no meio dessa discussão, ocorre o quê? Uma aposta dos dois. Uma aposta que um vai provar pro outro que isso não existe. Então, o episódio já corta direto para ambos os dois, cada um em um canto. Momoyase que tá num prédio abandonado onde que supostamente tem aparições ufológicas. E o nosso querido protagonista está em um túnel mal assombrado, onde supostamente é assombrado. Então, deve ter alguma coisa
ali. Simplesmente o anime dá um corte seco assim que você fala assim, pô, já tá quanto tempo de episódio? Se não me engano, uns 10 minutos. Metade do episódio já vai um corte seco direto para provar um para o outro, né? Então, no meio dessa prova de um querendo provar pro outro que está errado, começa assim um diálogo que é onde que eu diria que você já começa a comprar a ideia dos personagens, né? Você já começa a se conectar. Porque a Momoyase começa a falar meio que do passado dela, que os pais dela já morreram, e o porquê ela acredita em assombrações, né? Porque como os pais dela morreram e só quem cuidou dela foi a avó dela acredita nessas coisas, então entra uma questão que é assim, que mesmo parecendo besteira ou não pra Momoyase, é uma pessoa que cuida dela, que ela ama. Então você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que na sua vida, mesmo que aquela pessoa que seja do seu lado, seja pai, mãe, tio, que você considera muito, fala a maior besteira no mundo, você às vezes acha que é mentira, você acaba escutando e acreditando naquilo, porque é uma pessoa que está na sua vida, que faz parte daquilo de você, que está vivendo contigo. Então a gente já é revelado o porquê que ela acredita naquilo. Que ela foi zoada durante criança, que ela fazia um ritual porque a avó falava que ela tinha que fazer um ritual para proteção, por conta das assombrações e tudo mais. E por isso que ela acredita, porque uma pessoa, uma figura para ela de amor, diz que acredita. E então, por isso que ela acredita nisso. Enquanto isso, nosso protagonista só escuta e nada fala, né? Ele só escuta e tanto que ela pergunta para ele o porquê que ele acredita, mas nada a se declarar. Então, como prometido que a abertura deixou, um caos por completo. Porque, de repente, aparecem alienígenas mesmo e capturam a nossa protagonista. E, de repente, ao mesmo tempo, aparece um espírito amaldiçoado. Não, eu falo espírito amaldiçoado, eu lembro de Jujutsu, né? Eu vou usar o nome Yokai. Aparece um Yokai. Um Yokai japonês, para quem não sabe, Yokai são considerados os espíritos das lendas japonesas. Da vovó Tuba. O cara não quer colocar protagonista no para mim, você ué, não. Eu não entendi absolutamente nada do... Dizendo que quer dar uma chupada no pirulito do nosso protagonista, né? Você está dizendo que vai comer o meu cu? É, já temos uma primeira cena icônica que você fala assim, meu Deus, o anime teve coragem de colocar esse tipo de cenas icônicas, que eu vou usar o nome, não vou usar outro termo, nos dias de hoje, né? Você já fica, uau, que surpresa. Então, aí nesse meio tempo onde que a vovó Tubo fala com o nosso querido protagonista, a Momoyase foi levada pelos alienígenas e os alienígenas querem procriar em cima da Momoyase. Já é outra cena icônica e meio... Eu não vou entrar muito nesses detalhes, nesse tipo de coisa, porque... Enfim, né, galera? Mas já são cenas icônicas e fortes que você já fica meio assim com a obra, né? Porque, pô, a obra já tá mostrando essas coisas assim, mas tudo bem. Com o andar da carruagem, a vovó Tuba acaba possuindo o nosso querido protagonista e é revelado que a nossa protagonista Momoyase tem poderes telecinéticos, poderes telecinéticos, assim, que ela pode... É telecinese, né? Só que aí, visualmente vendo, você vê mãos assim sair do corpo dela, que ela consegue bater de frente com os alienígenas, né? Então ela é como se considerada uma sobrenatural, com esses poderes telecinéticos. E quando a nossa querida protagonista vai ser derrotada, aparece quem? O protagonista, obviamente, para salvar a dama, a donzela em perigo. E você acha que ele consegue salvar? É claro que não consegue salvar, porque um nerd que não malha, é introvertido, não faz nada, não consegue salvar. Porém, ele faz o possível para tentar lutar contra os alienígenas para salvar a Momoyase. E é aí que é revelado o porquê ele acredita nos alienígenas. O nosso querido protagonista afirma que ele acredita nos alienígenas porque ele não tem amigos, ele não tem ninguém. Ele acreditava que se os alienígenas levassem ele da Terra, ele poderia fazer amigos. Aí você olha aquilo ali, você deve estar pensando, é meio comum no mundo dos animes um protagonista que não tem amigos, que não faz amizade e quer lutar por alguém que acabou de fazer amizade, né? Ele traz um negócio que mexeu comigo, assim, particularmente falando. Porque você imagina na sua vida
Você tem um assunto, qualquer coisa, um hobby que você goste muito. Só que você não tem ninguém para conversar sobre esse hobby. Não necessariamente que você precisa ter uma pessoa na sua vida para que entenda no mesmo assunto para você debater sobre esse hobby. Mas só o fato de ter alguém para escutar, de o tanto que você gosta daquilo, você gosta de falar daquilo, já é diferente, né, galera? Já é diferente. Já passaram, algum de vocês que estão assistindo, já passaram na vida de vocês um assunto que vocês gostam tanto e não tem ninguém para conversar? É doído, não é? É doído. E o nosso protagonista passou isso durante a vida inteira e o único momento que ele foi escutado foi pela nossa protagonista Momoyase. Então, eu acho que vale até sentido ele lutar desse jeito para poder salvar a protagonista Momoyase. Só que ele tenta e falha miseravelmente. Então a Momoyase tem que resolver todos os problemas sozinha. E aí mais um ponto positivo para a obra. Porque normalmente no mundo dos animes, quando tem uma mulher forte, normalmente o anime trata com aquela mulher grande, parruda, ignorante, bruta. Ou quando a mulher ela é mais, digamos assim, delicada, mais na dela, tudo mais, é tratado como um suporte, né? Ou suporte de cura, ou suporte para ajudar o protagonista a vencer alguma coisa. A Momoyase não. A Momoyase, ela é delicada, ela é bonita, ela é tudo isso na dela, e ela não é aquela protagonista parruda, e ela é forte, ela sabe se virar nas situações. É algo muito positivo que eu trago para a obra, que na maioria dos animes traz aquele fator clichê, né? Porque quando uma protagonista é forte, ela tem que ser parruda, essas coisas aí. E a Momoyase não é. E o nosso querido protagonista, ele é fraco. Ele tem um poder fudido de forte, só que ele é fraco porque não sabe controlar. Então, a obra trata sobre isso muito bem. Dito isso, beleza, conseguiram derrotar os alienígenas, a nave alienígena cai, todo mundo se salva, tudo bonitinho. Aí no final é revelado o nome do nosso protagonista, que se chama Ken Takakura, vulgo Okaru. E o episódio acaba aí com uma grande explosão, com a Momoyase desacreditando sobre isso. Então, essa foi a análise do nosso primeiro episódio. E cada detalhe que eu quis contar, assim, o porquê que eu quis destrinchar, para vocês entenderem que, mesmo que pareça algo simples, tem sempre algo assim por trás. Não todas as obras, obviamente, porque às vezes você fica caçando, às vezes você caça pelo em ovo. Mas o Dandadan traz esse negócio diferente. Ele traz esse negócio diferente da construção dos personagens, traz essa vibe caótica, inclusive a animação dele é meio distorcida, parecendo no Looney Tunes, justamente por conta dessa vibe caótica, e você compra essa ideia. Então, você tem personagens carismáticos que você compra a história desses personagens, e a história também é bom demais. E um detalhe que eu acabei esquecendo, a Vovó Turbo acabou levando o pirulito do nosso protagonista, então os jovens precisam recuperar o pirulito do nosso Okaru. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa análise. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, dar aquela forcinha aqui pra nós. Tamo junto. Desligando.